Damos sequência, então. Entonces, quedó claro acá la parte de nuestro ciclo de refrigeración. Tenemos que siempre tener cuidado, respetar acá los puntos como nosotros hablamos, cuidados com superheat, cuidados com subenfriamento, ok? E agora o que vamos fazer é exatamente selecionar esses componentes, selecionar esses itens acá que se compõem para que vocês possam compreender ponto a ponto. Então, esses pontos acá vamos aí a selecionar e se tem alguma dúvida também, com muito gosto, aí vamos aí parando e aclarando as dúvidas. Bueno, dois pontos importantes que teremos que ter em fator são exatamente os fatores de capacidade. Então, onde vamos aplicar esses equipos? Aí uma condição ambiental que sempre é importante que vocês compreendam. Então, lo que eu he hecho acá, em verdade, foi correr essa tabla. Essa tabla que é uma tabla que, de acordo com a altitude, se tu fijar acá, há a altitude. Então, a condição de altitude do equipo vai levar a uma condição de aumento de capacidade ou de diminuição de capacidade deste equipo. Então, sempre é bom que vocês tenham claro e saibam que a situação onde vai aplicar esse equipo resulta exatamente a aumento de capacidade ou a diminuição de capacidade. Então, acá, essa tabla é importante, há algumas reglitas acá. Então, você vai fijar acá que a nível do mar, ou seja, todos os equipos são fabricados e são provados. Então, quando nós outros provamos capacidade, quase todos os fabricantes, quando provam a capacidade, o que hace é poner uma situação a nível do mar. Então, a condição ambiental, o que vem corrido em catálogo, as capacidades que estão em catálogo, são capacidades probadas a nível do mar. Então, aí se tem os BTUs que esse equipo dá, se é de evaporador, né, ou se é de condensadora, esses BTUs que estão aí foram na condição ambiental a nível do mar. Se tu vai aplicar a um nível um pouco mais grande, de acordo com essa capacidade que tu vai, de acordo com esse ambiente que tu vai poner, submeter equipo tu tem que ser o fator de correção, para que pongas não mais essa condição que é a nível de mar, e sim uma condição que é a condição de aplicação. Então, fija, sempre, a condição de aplicação é a condição que determina a capacidade do equipo. A tabla é uma condição a nível de mar, ok? Desculpa. A nível de mar. Então, sempre a capacidade dos fabricantes a nível de mar, ok? Desculpe aí, que estou com uma gripe acá e às vezes a voz se vai. Então, a condição ambiental sempre é de cálculo, sempre é importante que vocês chequeiem e mirem essa condição, que essa condição é a condição que o fabricante puso. Então, se quando tu correr no catálogo de qualquer fabricante que seja, de nós outros ou de outro fabricante, fijar essa condição, ou essa capacidade que está aí, que é a nível de mar, ok? Então, exemplo acá, se tem uma condição que a aplicação está a nível de mar, fíjate que acá, as condições de fator de correção, que é a última parte da tabla, evaporadores acá, ok? A nível de mar, que é zero, acá, ou seja, zero que é a nível de mar, nos dá a condição de multiplicador 1, ou seja, não há correção deste equipo, não há correção nem para mais nem para menos, ou seja, vai multiplicar por 1 e vai multiplicar por 1. Então, não há correção. Por quê? Porque esse equipo foi calculado a nível de mar. Agora, se tu tem uma altitude de 500 pies ou 152 metros de altitude, acá tem as duas unidades de medida, que são unidades que vocês, não sei se vocês estão acostumados mais com pies ou com metros. Então, acá em pies, há metros. Vamos imaginar que acá 152 metros ou 500 pies. Mira aqui, acá, se eu fijo acá e vengo, já é fator de correção, ou seja, para evaporadores, aí uma diminuição de 2%, ok? Ou seja, 0,98 ou 2%. E a da condensadora já diminui acá, multiplica por 0,995, ou seja, diminui acá 0,05 de capacidade. A unidade condensadora não é tão grande, pero o evaporador já empeça que dá 2% mais pequeno, ok? E assim por diante. Se tem uma condição acá
Exemplo, de 5.000 pies, 1.524 metros acá, que é uma condição, às vezes, que passa em suas cidades aí que tu tens, tem que sempre chequear. Mira que acá, 1.524 metros, eu tenho exatamente um fator que é 15%, ou seja, 0,85, ou seja, 15% de diminuição de eficiência a mi evaporador. 15% evaporador, e lá na condensadora, todavia, acá está dando caso de 3.1, porque multiplica por 0,96,9, ¿ok? Então, mira que lá na condensadora a diminuição é mais pequena que no evaporador, pero já são 15% menos de eficiência no evaporador. Então, fica que acá, de acordo com a altitude, diminui de maneira grande, ok? A capacidade e a eficiência deste evaporador e dessa unidade. Claro que o mais pesado acá sempre vai ser o evaporador, então é importante que vocês levem em consideração sempre a condição e quando estiver fazendo seus cálculos, pongas aí exatamente onde vai aplicar, qual a cidade. Vou aplicar uma cidade que a altitude dessa cidade é a 1.500. Então, você tem que pôr os fatores de conexão quando eu for escolher minha equipe, ok? Mas minha competência não põe nisso. Bueno, tu tem que responder por tu seleção, não por a seleção da competência. E mais importante é que tu aclares a seu cliente. Mira, minha equipe é um pouco mais grande, minha equipe está sendo uma equipe mais grande, mais custoso. Por quê? Porque eu estou levando em consideração este ponto fundamental que é a altitude. Se minha competência não leva em consideração esse fator, ele está escolhendo uma equipe que não vai cumprir com o que tem que cumprir de capacidade. Eu sim, eu estou sendo responsável e estou selecionando esta equipe que cumpra aí exatamente com a capacidade que tu necessitas. Então, acá, sempre é bom que vocês tenham claro e aplique as tablas de fator de conexão, que é importante em muitas aplicações. Isso é fundamental. A equipe não dá a capacidade, não diga a temperatura, e quando tu vai fazer na análise mais técnica, tu miras que a condição ambiental está diminuindo a capacidade, por isso que não digas, por isso que não dá a capacidade que tem que chegar, ok? Então é importante que vocês sepam a utilizar essa tábua. Depois, com muito gosto, também pode ser chegar esse material de apoio, ok? Nós outros vamos enviar para a Bel um material de apoio, não sei se aí tu chegar, aí um material de apoio que aí todas essas tábuas que estou falando acá, vocês vão receber todas essas tábuas aí em seus correios, ok? Bueno, para vocês acá, não se aplica, pero é importante que vocês tenham claro e sepam que existe também o fator por frequência. Então, isso, de verdade, não aplica para vocês, pero às vezes não aplica diretamente a vocês. Pero se estão fazendo importação, ou se estão competindo com algum fabricante europeu, muitos países da Europa são 50 ciclos, e nos catálogos, as tablas que estão aí de capacidade estão com 50 ciclos. Então, se tu tem um equipo que está em 60 e tem que converter a 50, aí na diminuição de capacidade. Então, a cada 60 para 50, há uma diminuição de 0,87, eu teria que aplicar um multiplicador de 0,87 para evaporadores, 0,83 para as condensadoras e 0,92 para condensadores remotos, ok? A regra segue sendo a mesma quando eu tenho que converter para de 50 para 60. Vai aumentar o percentual acá até chegar a 1 acá para seus cálculos acá. Então, para vocês não se aplica diretamente a los equipos essa conversão, porque tu já está com 60, os equipos já estão aí com 60, pero para países que são 50, tem que aplicar esses multiplicadores para diminuir a capacidade, porque está em 50 ciclos, ok? Então, acá não vou falar muito, porque não se aplica, además que tem que ser um comparativo de equipos que venham de outro país, de outros países como a Europa, ok? Bueno, vamos a empezar a hacer la selección ahora entonces del evaporador, perfeito? Vamos aí. Bueno, evaporador entonces está exatamente acá, se tu mira acá, nosso diagrama acá, está exatamente acá, evaporador responsável por fazer um papel de ingressar com su, a ele ingressa em verdade a mescla de vapor com líquido, ok?
e ele hace o quê? A absorção de calor. Então, essa é a função do evaporador. O evaporador hace a função de absorção de calor. Então, teria que ter um equipo que tenha exatamente esta eficiência, eficiência de absorção de calor. Essa é a função fundamental do evaporador. Então, o evaporador, sua função principal, sua principal função é exatamente absorver calor, ok? E ele está conectado, está colgado acá, em esta parte do ciclo, ok? Donde tenho que ter claro o que hace, como hace, como que seleciona. Então, vamos aí a partir para pontos importantes, ok? Como eu te falei aí, vocês tenham claro, nós outros temos nosso portafólio, eu sempre abro que o portafólio de Erd é o portafólio mais grande que existe, porque há equipos que saem de 168 kcal e vai 120 mil kcal a um solo evaporador. Vocês, como estão acostumados com BTUs, é só multiplicar por 4 acá, ok? Multiplica por 4 que tem BTUs acá, ok? Então, se multiplica por 4 acá e multiplica por 4 acá, para que vocês saibam, e acá são as famílias evaporadores, e de acordo com essas famílias, os rangos de capacidade, ok? Bueno, todo evaporador, é importante que nós outros tenhamos, antes de selecionar, alguns critérios de análise, ok? Bueno, quando aplico um de barra, quando aplico um de média, quando aplico um de alto perfil, ou seja, quando eu aplico essas diferenças aí, e muitas vezes a gente solamente fija-te por la capacidade. Não é só a capacidade que tu tem que te fijar, tem que fijar capacidade, câmbios de ar que esse evaporador dá, se cumpre ou não cumpre, ok? A parte de também pressão, que o evaporador, que esse motor elétrico está aí de pressão. Então, acá só para que tu tenha uma referência, ok? Uma referência estrutural de como que é essa análise. Nós outros hicimos um desenho. Se é um evaporador de expositores, de visa cooler, que chamamos acá, tu teria aplicações que vai chegar hasta 3 metros, que é recomendado que se aplique hasta 3 metros, e como eu falei, esse bisa tu pode ter ele lá ingressando por a parte central, na parte frontal, e descarga por a parte traseira. Um doble salida, ok? Um doble salida, que ela ingressa por a parte central e descarga pelas laterais, recomendamos que seja aplicado hasta 4 metros, ok? Um de piso, a mesma coisa. Piso, tu tem que aplicar hasta 4 metros. De piso, tu tem esse tipo que ingressa por acá e descarga por delante, e há outro tipo que é o mesmo evaporador de piso. Ingressa por ventilador e descarga por serpentinho, ok? Elas doble aplicação. Pero recomendamos que se aplique hasta 4 também. Um de baixo perfil, recomendamos também que esteja hasta 4 metros, ok? São as recomendações. Tudo que é de baixo perfil, hasta 4 metros. Médio perfil, teremos 2 tipos de médio perfil, ok? Então, tem que sempre chequear. Pero esses dois a cada médio perfil, dependendo da capacidade, nós outros recomendamos que seja aplicado hasta 8 metros de altura, um de médio perfil. De alto perfil, teremos aí um mais pequeno, que vai hasta 15, e o mais grande, que seria o Ultra de nós outros, Ultra, que é com 910 milímetros, esse se pode aplicar hasta 25 metros de altura. Então, tu tem que sempre levar em consideração algumas referências e saber onde se aplica. Ah, eu posso aplicar um de alto perfil a uma altura de 8? Sim, você pode. Ok? Porque às vezes é um turno de correlação, um turno de enfriamento rápido, necessita de alto caudal de ar para renovações, e tu pode aplicar um de alto perfil a uma altura mais pequena. Acá seria a altura máxima que se pode aplicar, ok? Então, você pode aplicar desde 3 hasta, ou seja, desde 2, acá você pode aplicar barrito acá hasta arriba, ok? Acá não é que você tem que aplicar solo com 25, não. Você pode aplicar, acá o máximo que recomendamos é 25 metros, ok? É o máximo, perfeito? Não que tem que aplicar sempre com 25, ok? Então, a mesma regra sigue para os demais, ok? Então, seria acá a recomendação de máxima altura, mas você pode aplicar mais baixo sem problema algum. Bueno, vamos a mirar acá antes de selecionar e ter alguns conceitos claros para que hagamos a melhor seleção e não cometemos erro acá. Então, a primeira definição é exatamente a definição de ΔT, ok? ΔT é o quê? É a diferença entre a temperatura de evaporação e a temperatura da câmara. Se acorda que eu falei
que há uma temperatura que o gás está evaporando, eu tenho que evaporar mais baixo com gás e a temperatura da câmara mais alta, para que ocorra o quê? Para que ocorra a absorção de calor, diferencial que vai absorver, e com isso vai barrar a temperatura da câmara. Essa diferença entre a evaporação de gás e a temperatura da câmara se chama ΔT, ok? Diferencial de temperatura. Perfeito? Tranquilo hasta aí? Ok? Vamos aí. Então, acá, tu tem uma temperatura da câmara e tem uma temperatura que evapora o gás. Sempre há uma diferença. Gás sempre vai evaporar mais baixo que a temperatura da câmara. Porque senão não ocorre a transferência de calor, a absorção de calor por parte do evaporador. Então, sempre há uma diferença entre evaporação e temperatura da câmara. Esse ΔT pode ser um ΔT mais pequeno ou um ΔT mais grande, ok? Pode ser exatamente variável esse ΔT, ok? Perfeito? Hasta aí? Bueno. Fica que cada ΔT nos resulta, ou seja, quanto mais grande o ΔT, resulta em uma diminuição, ok? Quanto mais grande o ΔT, diminuição da umidade relativa. Por que diminuição da umidade relativa? Porque imaginas que o aire, ok? Eu tenho um aire, uma quantidade de aire, ok? Junto com este aire, ok? Que este aire, eu tenho partículas de água a este aire. Então vamos imaginar cá, só para que regressemos acá. Perdão. Imagine que acá, ok? Eu tenho uma quantidade de aire acá, hacia dentro dessa câmara. Essa quantidade de aire que está acá, há dentro de uma porção de aire, há as partículas de água. E quando eu passo com este aire que vai passar por serpentim e vai sair adelante do ventilador, ou seja, vai ser o processo de estar fazendo intercâmbio de temperatura, há um processo onde ingressas e passas, ou seja, tem que ingressar, intercambiar e sair, ingressar e sair. Se eu tenho esse ΔT mais grande, ou seja, a diferença entre a temperatura deste aire, ok? E a temperatura que estou evaporando, se esse ΔT é mais grande, o que vai passar? Esta quantidade de ar que passa vai chocar com o metal, que é as aletas. Se essa temperatura está muito baixa, vai sacar o quê? Vai ser com que esta água, vai pegar esta água em aleta. Ou seja, vai diminuir a quantidade de água, ok? Diminuir a quantidade de água em uma porção de aire. Ou seja, essa diminuição de quantidade de água na porção de aire vai diminuir o quê? A umidade relativa. Então, quanto mais grande é o delta, mais baixo é a umidade relativa. Ok? Ou seja, mais seco vai quedar no aire. Ou seja, o aire que está dentro dessa câmara vai estar mais seco. Para algumas aplicações é bueno, para outras não é tão bueno. Porque se esse aire está muito seco, que vai passar? Este aire vai começar a roubar umidade, ou seja, vai começar a sacar umidade do produto. E aí não é bueno, porque tu começa a sacar a umidade do produto, vai começar a diminuir o peso do produto. O processo de refrigeração reneza aí o quê? Que saque lá o peso do produto. A merma vai quedar uma merma mala, ok? Então, cuidado quando tu seleciona a delta, ou seja, quando o delta T é mais grande, menos umidade relativa. Para alguns produtos é bueno, para outros não. Então, aí uma reglita aí que é exatamente essa reglita que vocês têm aqui. Então, um delta T, ou seja, uma diferença entre a evaporação e a temperatura ambiental de 4 a 5 resulta na umidade de 90%. Ok? Então, alguns produtos acá, produtos como vegetais, produtos agrícolas, flores, hielo sem empacar, é recomendado que tenha uma umidade relativa mais grande, porque senão eu começo a danhar a fruta, eu começo a danhar a flor, eu começo a sacar a água de hielo, ou seja, tem produtos acá que eu não posso ter uma umidade tão baixa, tenho que controlar a umidade relativa dentro de um percentual. Então, importante que você sepa que uma aplicação como essa,
recomenda-se que se trabalhe com delta de 4 a 5. Ok? Um delta de 6 e 7 seria o mais tradicional, o mais usual, ok? De 6 graus a 7 graus, resulta em 85, de 80 a 85% de umidade. A mesma coisa, ou seja, se põe um delta de 6, resulta exatamente a 80 a 85. É o mais habitual, ou seja, seria a umidade relativa mais habitual que se maneja, ok? Então, acá, fíjate, ojo, porque acá resulta em um aire mais seco, ok? Acá, com 7 a 9, mira que acá de 7 a 9 já empieza a ter a umidade relativa de 65 a 80. Ou seja, já é mais seco. Ou seja, esse aire já tem uma umidade relativa muito mais baixa. Se põe um de 9 a 12, ok? 9 a 12 já é de 65 a 50. A grande maioria de aire acondicionado, quem trabalha com aire acondicionado, o delta que trabalha com aire acondicionado é exatamente acá, de 9 a 12. Ok? Então, se a umidade relativa que se trabalha com aire acondicionado é uma umidade relativa de 50 a 65. Pero a evaporação deste aire não é abaixo de zero, não? Ou seja, sempre a temperatura de evaporação de aire é acima de zero. Então, además de secar, não vai congelar, ok? Não provoca congelamento aí de serpentina. Porque refrigeração é distinto. A grande maioria das aplicações, se tu empieza a agrandar demasiado do delta, tu resulta com relação mais rápida de serpentina. Aí tem que ser mais deshielo. Además de ter um ar seco, vai ter correlação de serpentina que vai resultar em mais deshielo. Então, a refrigeração é um pouco distinto de aire, ok? Ah, por que em aire eu trabalho com 10 a 12? Porque a aire depende de um aire mais seco, que é conforto térmico, quanto mais seco, melhor. Pero eu não trabalho aí com evaporação abaixo de zero. Ou seja, zero seria o limite. Ok? Então, se não vai congelar, não tem que ser deshielo com resistência, com gás carente. Não. Ok? Agora, refrigeração não. Refrigeração, se eu pôr um delta mais grande, com temperaturas mais baixas, resulta em alguns problemas. Ok? Então, fíjate que acá, muito importante que vocês tenham claro o delta. O delta, quanto mais grande o delta, resulta exatamente em umidade mais baixa, ok? Bueno, acá só para que vocês possam mirar também, porque nos outros, acá como provedores, como fabricantes, todo evaporador, se acorda que eu falei, todo evaporador tem o quê? Um cálculo ético baseado na condição de temperatura, o quê? De pressão, o quê? Pressão a nível de mar. Todo fabricante, quando seleciona um produto, é a nível de mar para dar a capacidade. E também com uma condição de delta. O catálogo vem bajo na condição de delta que te dá a capacidade. Então, condição de nível de mar e condição de delta resulta na prova de capacidade. Se eu cambio acá, esta parte de nível, se eu cambio delta, cambia a capacidade. Ok? Ah, eu quero pôr um delta mais grande. Vai cambiar a capacidade? Sim, cambia. Ah, eu quero pôr um delta mais baixo. Vai cambiar a capacidade? Sim, vai cambiar. Por quê? Porque a condição de prova que está em catálogo é a nível de mar e com delta específico. Ok? Então, fica sempre, se tu quer cambiar qualquer coisa acá, a aplicação cambia a altitude ou cambia, ok? Delta, cambia a capacidade. Para mais ou para menos. Perfeito? Então, sempre pensar. Se eu vou cambiar para um lado ou para o outro, resulta em o quê? Resulta em câmbios de evaporador. Perfeito? E capacidade. Então, vamos só fazer uma definição aqui para que vocês possam mirar. Uma grande diferença de ΔT, ok? Grande diferença de delta, vai resultar em o quê? Um intercâmbio mais eficiente. Por que intercâmbio mais eficiente? Passo o aire acá, ingressa o aire ambiental com a temperatura mais grande. Se tem uma diferença de delta grande, o que vai sair vai ser o quê? Uma temperatura mais baixa de aire. Então, a eficiência, toda vez que o aire passa por serpentim, a eficiência é mais grande. Então, delta resulta o quê? Eficiência mais grande. Requer serpentim mais pequeno. Por quê? Porque se tem uma diferença grande, não necessita um serpentim tão grande para ser o mesmo trabalho. O serpentim pode ser mais pequeno. Então, quanto mais grande é delta, mais pequeno é o evaporador. Ok?
Essa é a parte buena, ou seja, mais eficiência e serpentim mais pequeno. Pero, que é malo? Malo é, favorece a formação de hielo. Porque, se acorda? Quanto mais grande, aire tem água, a água vai chocar e vai congelar. Ou seja, vai sacar umidade, essa umidade vai para o evaporador e favorece a formação de hielo no evaporador. E reduz o quê? A umidade relativa da cama. Ok? Então, há duas bondades e duas coisas que não são tão buenas. Ou seja, as duas bondades é mais eficiência térmica e também menor evaporador. Pero, consequentemente, genera o quê? Favorece hielo e favorece o quê? Desfavorece a umidade relativa, a umidade relativa que dá mais baixo. Então, ojo quando vai selecionar qual delta que vai poner, porque há partes buenas se jogando e há partes malas quando jogando. Tu tem que fazer uma avaliação para melhor escolha. Sin embargo, um delta T mais pequeno, eu tenho o quê? Um câmbio menos eficiente, ou seja, câmbio S, um câmbio mais pequeno. Por quê? Porque tenho que passar mais vezes, porque delta está cá com 6, ok? Tenho que passar mais vezes, então o câmbio desse evaporador é um câmbio menos eficiente, se eu comparo com um delta mais grande, ok? Então, esse câmbio é um câmbio térmico menos eficiente, ou seja, é hecho de acordo com a aplicação. Requer um serpentim mais grande, porque se eu estou diminuindo esse delta, tenho que pôr um serpentim mais grande. Então, resulta um serpentim mais grande. E que passa? Também há essa parte positiva, que é não favorece a quantidade de hielo, ou seja, desfavorece, diminui a formação de hielo. E tem uma umidade relativa mais grande. Então, há duas bondades e há duas coisas que não são tão boas assim. Mas eu sempre tenho que pensar que ΔT é a relação entre ΔT está conectado com umidade relativa e com formação de hielo. Ok? Sempre, sempre. ΔT conectado, ok? Com umidade relativa e formação de hielo. Claro que eu tenho que sempre analisar qual é a minha aplicação e como sacar melhor proveito da minha aplicação. Por isso que é importante que vocês conozcam a definição e sepam aplicar esse ΔT. Ok? Bueno, vamos acá um exemplo, ok? Que teremos que selecionar um evaporador. Eu he corrido acá um evaporador da nossa família FL, ok? Poderia escolher qualquer família, como FBA, como outros, mas eu escolhi acá um FL. Eu tenho na câmara de enfriados, ok? Eu tenho na câmara de enfriados, e quando eu hago meu cálculo de carga térmica nessa câmara de enfriados, me deu uma capacidade de 3.400 kcal, ok? Para os três que são BTUs, multiplica por 4, ok? Para que vocês tenham ideia desses BTUs aí. Então, eu tenho acá 3.400 kcal com um ΔT de 6. Ok? Então, ΔT que eu necessito é um ΔT de 6 para 3.400 kcal. Então, aqui já tenho o ΔT, já sei que produto que é, não pode agrandar e tampouco diminuir. É ΔT de 6. A temperatura de evaporação é de menos 5, ou seja, vou evaporar gás a menos 5. Ok? Então, acá, se eu evaporo a menos 5 e tenho um delta de 6, minha câmara é uma câmara de 1 grau positivo. Ok? A temperatura de minha câmara é uma temperatura de 1 grau, 1 grado. Ok? Então, fíjate, evaporação menos 5, 3.400 kcal, delta T de 6. Essas são as condições para que eu pueda selecionar meu produto. As dimensões de minha câmara é uma dimensão de 3 por 4.5 por 4. Ou seja, tenho 3 por 4 e uma altura de 4 metros. E eu estou fazendo o quê? O cálculo de volume. Ou seja, vou multiplicar 3 por 4,5 por 4. Me dá 54 metros cúbicos de volume. Ah, por que eu tenho que saber esse volume? Por que eu tenho que calcular isso? Porque tu teria que exatamente acá, com essa informação, vai te dar uma coisa muito importante. Assim que tu escorrer o evaporador, tu vai chequear se esse evaporador, para essa condição ambiental, se vai ter intercâmbios de aire suficientes. Porque, además de cumprir com os quilocal ou com os BTUs, eu tenho que cumprir com o quê? Com as renovações. Porque, senão, não tenho qualidade de frio. Então, por isso que sempre, quando tu for escorrer no evaporador, tem que ter as dimensões deste ambiente onde vai aplicar esse evaporador. Ok? Vamos a ver aí. Vamos a ver.
Por quê? Porque tenho os câmbios de aire. Imagina que eu tenho uma situação como esta cá, ok? Uma situação para que vocês possam chequear e compreender o que é esse câmbio de aire. Imagina que eu tenho acá uma aplicação como essa, onde estão as mercancias acá, ok? Tenho minha câmera. E eu exatamente escorri acá poner 12 evaporadores, ok? Escorri poner 12 acá para essa condição, fazer essa separação, podia poner um ou podia poner dois. Eu, em minhas análises técnicas, escorri poner 12, ok? Bueno, se eu tenho um fluxo de aire, sempre eu tenho que chequear a primeira coisa, quando eu vou escorrer no evaporador, chequear este tiro de aire. De acá, onde está saindo do evaporador, hasta chegar à parede, qual o tiro de aire? Ah, eu tenho acá, por exemplo, em minha aplicação acá, tenho 3 com 4,5. Então, se acá é 4,5. 4,5, esse evaporador cumpre? Cumpre, porque esse evaporador FL tem o quê? Esse evaporador FL tem exatamente 9 metros de tiro. Então, vocês, com relação a tiro de aire, não tem um problema, ok? Tiro de aire não tem um problema, perfeito? Então, você pode escolher este. Agora, eu tenho que fazer o cálculo o quê? De cálculo de carga térmica e tenho que saber se este evaporador vai cumprir com o fluxo de aire. Porque se eu tenho acá um fluxo de aire, vamos imaginar acá que eu tenho um fluxo de aire como este, um fluxo de aire adequado. O que vai passar com o fluxo de aire adequado? Este evaporador vai expulsar a carga ar, ou seja, vai ingressar ar caliente, vai pôr ar frio, e este aire acá vai cumprir com todo o ambiente, ou seja, a renovação acá de fluxo de aire vai que esse aire sale e hace o processo de intercâmbio com toda a mercancia. Chega ao tiro e cumpre com a renovação de toda a mercancia, ou seja, hace todo llenamento de minha câmara acá, o complemento com o intercâmbio com todo minha câmara. O que acá é importante que vocês chequeiem que esses produtos que estão acá postos, nunca tem que sempre dar a recomendação ao seu cliente, ok? Isso serve para qualquer cliente, para qualquer aplicação. Sempre deixar espaço entre a parede e o produto. Por quê? Porque este aire tem que passar por toda a parte do produto, ou seja, tem que haver intercâmbio. Então, distância entre mercancia e distância entre as paredes. Okay? Muitos clientes colgam aquela parede, esses produtos, e isso causa dano, causa diminuição da eficiência. Então, sempre, distância que seja pequena, que seja 1 centímetro acá, 10 milímetros acá, de distância entre a parede, distância entre mercancia, para que este aire haga seu trabalho. Então, a uma condição de câmbio de aire adequado vai cumprir, vai ser exatamente o intercâmbio térmico entre todos os ambientes. Quando eu tenho acá uma situação de câmbio de ar excessivo, o que vai passar? Câmbio de ar excessivo. É malo. É malo. Por quê? Porque resulta em alta velocidade. Você empieza a ter muita velocidade, um intercâmbio muito grande acá. Este ar vai passar mais vezes acá, sendo que é não necessário. E esse ar passando excessivo acá, ou seja, passando mais do recomendável, eu vou começar também a sacar umidade. Mesmo com o delta-T correto, como eu tenho um fluxo de ar com muita excessividade, ou seja, esse volume de ar vai passar mais vezes, porque toda vez que passa, saca umidade. Toda vez que passa, saca umidade. Se eu empeço a passar mais que o recomendável, empeça a sacar umidade relativa e esse ambiente empeça a quedar seco. E empeça a ter aí, se é um produto que está aí, mesmo com o delta-T correto, por excessivo câmbios de ar, empeça a causar problemas. Ok? E esse evaporador empieza a quedar lleno de hielo, tendo que ser mais de hielo, e é um graduado muito malo. Por quê? Porque está excessivo o número de intercâmbios de ar para esse ambiente. E isso é malo, isso não é bueno, ok? E, sem embargo, também se tem uma aplicação onde este ar é insuficiente, também é malo, ok? Por quê? Se é insuficiente, eu vou ter zonas calientes e zonas frias. Generalmente, as zonas frias estão mais cerca do evaporador e as zonas calientes mais alejadas. Por quê? Porque os câmbios de ar que estão acá não são suficientes para fazer o trabalho de toda a extensão da câmara. Tu chega na câmara, parte da mercancia não está com temperatura buena, ou seja, há variações de temperatura entre uma parte da câmara e a outra parte. Por quê? Porque este evaporador não está cumprindo com as revoluções de ar. Ou seja, está selecionado de acordo com a capacidade, está de acordo com o delta-T, pero não foi calculado o intercâmbio.
Então, é importante que vocês sepam que sempre, todo cálculo, toda seleção de evaporador tem que calcular também os intercâmbios de ar, ok? É um ponto importante que vocês têm que levar em consideração e levar a cargo de seus cálculos, ok? E é muito sencillo. Acá, no material que vocês vão receber também há essa tabla, e é um cálculo muito sencillo, ok? Todo evaporador de Erding, todo, sem exceção, leva o quê? O caudal de los evaporadores. Então, quando tu escolhes um evaporador, tu corre na tabla, aí o caudal de ar que esse evaporador dá, ok? Tu vai correr exatamente esse caudal de ar que tu tem no evaporador e vai dividir por o volume da câmara. Por isso que é necessário calcular o volume, correr as dimensões e calcular o volume. Por quê? Esse dado de volume vai dar exatamente, vai ser necessário para seu cálculo. Então, se caudal de ar evaporador dividido por volume, vai te dar os intercâmbios, ok? Então, fíjate que acá, que de acordo com a aplicação, tu tem exatamente acá o mínimo e o máximo recomendável, para que tu tenhas aí um rango entre mínimo e máximo e sepam selecionar dentro desse rango, para que não se quede insuficiente e para que não se quede excessivo, e se queda suficiente ou adequado, ok? Então, tu sempre vai fazer um cálculo para quedar sempre dentro desse rango adequado. E como que se faz o cálculo? Muito sencillo. Caudal de ar sobre volume de la câmara. Ok? Tu chequeia a tabla e vê se esse cálculo está dentro deste rango. Está dentro do rango, está dentro do suficiente, do adequado. Ok? É sencillo fazer o cálculo. Vamos fazer acá para que vocês possam mirar. Então, vamos aí. Vamos agora regressar à nossa seleção. Ok? Se acorda que nossa seleção era carga térmica de 3.400 kcal, ok? Delta T de 6, menos 5 graus e 54 metros cúbicos mi câmara. Se acorda? O primeiro exemplo que hicimos allá, ok? 3.400 menos 5 de evaporação, delta de 6 e meu ambiente teria 54 metros cúbicos, mi volume, ok? Mira que acá, a parte, eu he corrido exatamente a hoja de catálogo, ok? Acá está a hoja de catálogo. Com essa hoja de catálogo, tu tem exatamente acá os modelos, ok? Os modelos de evaporadores, as temperaturas de evaporação, ok? O caudal de ar, a quantidade de ventilador, o diâmetro desse ventilador e acá o tiro de ar, ok? E daqui acá, só a página que eu saquei, somente a página de catálogo para que vocês possam mirar. Acá somente está a página de catálogo que está correspondente. A primeira coisa que tenho que chequear acá, e para se me selecione, me cálculo, é buscar as informações que estão acá. Pero antes de buscar a informação, tenho que assegurar que esse delta que está acá é igual ao delta de catálogo. Fique acá que esse delta é um delta T de 6. Então, delta T de 6 que tem o meu requerimento e delta T de 6 de catálogo. Então, perfeito. Eu posso exatamente buscar essas condições acá em minha tabla de catálogo, porque delta T está correto. Se eu não tiver com delta T correto, eu tenho que fazer um passo antes, ok? Para depois ingressar acá. Como eu já tenho o delta correto, é só buscar o quê? O que mais se acerca de 3.400 kcal e que lo esteja cerca de menos 5 de evaporação. Então, acá na tabla, tenho menos 5? Tenho menos 5. Tenho que buscar acá o que mais se acerca de 3.400. Então, vou buscar aí menos 5 e que o mais se acerca. O que mais se acerca é 3.689. Então, com essa condição acá de menos 5, o que mais se acerca, eu tenho exatamente o modelo acá do evaporador, ok? Que é um FLA 039 ou um FLE 039. O que diferencia A de E? A seria condenseiro por aire e E seria condenseiro elétrico, ok? Então, o evaporador é o mesmo, pero um condenseiro aire e o outro condenseiro elétrico. Então, acá eu posso escolher, por exemplo, o A ou E, ok? De acordo com o que vocês querem escolher. Então, acá me saiu. Para essa aplicação de 3.400 com delta T de 6,
e menos 5 de evaporação, sale um FL 0,39. Mira que acá me cumpre com a capacidade e a hora me dá exatamente o caudal de aire, ok? Caudal de aire desse evaporador é de 4.275. O que eu tenho que fazer com esse dado acá? Tenho que exatamente fazer o cálculo para ver se esse caudal com este volume de câmara, quantos intercâmbios me dá. E isso que vou fazer agora, para ver se esse evaporador me cumpre, ok? Então, vou fazer o cálculo aí. Vou correr acá exatamente na tabla, uma conservação de enfriados, que é mi requerimento, está dizendo que é de 40 hacia 80. Então, você necessita de 40 hacia 80 intercâmbios de ar por hora, ok? Então, vocês têm que fazer esse cálculo acá. Então, eu vou fazer o cálculo aí. O que vou fazer? Vou exatamente buscar caudal do evaporador, que é 4.275, e dividir por 54 metros, que é o volume, ok? Bueno, fazendo essa conta matemática, eu tenho exatamente o quê? 79 intercâmbios. 79 intercâmbios, está dentro do rango? Sim, está dentro do rango, porque rango que é de 40 a 80. Então, esse evaporador que eu escolhi me cumpre com os intercâmbios que necessito. Então, está correto selecionar o FLA 039. Ou seja, me cumpriu com a capacidade, me cumpriu com o delta e me cumpriu com a evaporação. E agora me cumpre exatamente com intercâmbios. Ok? E outro tema que miramos que cumpre também com tiro. Então, sempre são 5 pontos que eu estou tendo que chequear para selecionar o evaporador. Ok? Primeiro ponto é capacidade, carga térmica. Primeiro ponto. Segundo ponto, delta T. Ok? Delta T. Evaporação. Ok? Evaporação. Intercâmbios. Ok? E tiro de aire. Então, são 5 pontos fundamentais para selecionar um evaporador. Ok? E muitas das vezes, quando tu seleciona o evaporador, só mira um ponto, só a capacidade. Se olvida de delta, se olvida de intercâmbio, se olvida de tiro. Então, recapitulando, tu tem que chequear o quê? Capacidade, ok? Capacidade primeiro, evaporação, ok? Delta T, perfeito? Câmbios de aire, ok? E que mais? E que mais? Tiro de aire, ok? 5 pontos fundamentais para que tu haga uma boa seleção de evaporador. Ah, se eu não puder pôr um, pode pôr 2? Sim, a regra é a mesma. Divide a capacidade em 2 e escolhe 2. Ah, quero pôr 3. Pega a capacidade, divide em 3, corre 3. Ok? Então, 5 pontos fundamentais para que tu haga uma boa seleção. Vamos fazer um outro exemplo aqui para que vocês queiram mais fio. A hora de eu tenho condições distintas, ok? Tenho que selecionar um FL também, ou seja, vou escolher um FL de uma família. Tenho a mesma cama de enfriados, ok? A mesma cama de enfriados, com os mesmos 3.400 kcal de requerimento. Pela hora tenho um delta T de 8, ok? Não tenho mais delta T de 6, tenho delta T de 8. A temperatura de evaporação menos 5. As dimensões 3 por 4,5 por 4, ou seja, as mesmas dimensões, que me resulta 54 metros cúbicos de volume, ok? Então, o que cambiou acá da outra seleção de nós outros foi exatamente a delta. Ou seja, as condições aí de capacidade, temperatura de evaporação e volume da câmara, é a mesma. O que cambia é a delta T. Como que eu hago agora? Ok? Porque cambiou a delta T. Como que eu hago agora? Vou exatamente assim o passo a passo para selecionar aí meu evaporador. Então, acá, mira que acá, sempre, se acorda que sempre eu abri. Sempre chequear se delta T é igual ao catálogo. Em esse caso acá, mi delta T não é igual, ok? Porque estou firrando acá e estou vendo que mi delta T, perdão. Estou vendo aqui que mi delta T não é igual, ok? Acá está com delta T de 6 e acá delta T de 8. Então, se tenho que proceder o quê? Tenho que exatamente fazer acá uma análise. Ou seja, acá está com delta T de 8, que é o meu requerimento, e acá delta T de 6. Quando eu me deparo com uma situação como essa, eu tenho que fazer o quê? Fazer um cálculo antes de ingressar acá nessa tábua.
Ou seja, eu vou converter esses 3.400 kcal que está cá, com ΔT de 8, à capacidade equivalente com ΔT de 6. Por quê? Porque meu catálogo está com 6. Então, isso que tenho que fazer eu? Converter esses 3.400, que está com 8 de requerimento, para a capacidade correspondente com ΔT de 6. Ok? Então, não é que vou pôr só ΔT de 6, não. Vou converter a capacidade de requerimento para uma capacidade de requerimento com ΔT de 6. Para isso, necessita fazer o quê? Fazer exatamente um cálculo, que é esta fórmula que está acá, que é a carga equivalente ou a carga térmica com ΔT de 6, ok? Então, a carga equivalente é carga térmica, ok? Carga térmica que está acá, multiplicado por ΔT de catálogo sobre ΔT desejado, ok? Então, carga térmica, quanto é? 3.400. ΔT de catálogo, quanto é? 6. E ΔT que eu desejo é 8. Ok? Então, esta forma cá, eu vou converter esse requerimento para ΔT de 6. Ok? Então, aplicando a forma 3.400 kcal multiplicado por 6, que é a ΔT de catálogo, dividido por ΔT de 8, que é o desejado, eu tenho exatamente o quê? 2.550 kcal. Ok? Aplicando a fórmula, que é converter o que está cá para ΔT de 6, eu tenho exatamente a carga equivalente. Então, a carga equivalente, que é uma carga com ΔT de 6, é 2.550. Agora, com esta informação acá, com ΔT de 6, eu logo a ir a minha tabla. Então, a carga equivalente, que foi a forma que eu apliquei, que é esta carga com ΔT de 8, convertir a essa carga de ΔT de 6, com 2.550, logo a hora ingressar. Por quê? Delta está igual. Então, se delta está igual, o que eu vou fazer? Se delta está igual, eu vou buscar o que mais se acerca desta capacidade. Igual hicimos lá outra vez. Então, 2.500 acá, ok? 50 vou buscar porque está igual. Menos 5, a condição, ok? O que mais se acerca de 2.550 é 2.615. A hora de eu vou chequear exatamente o modelo, que é o FL 028, e tenho exatamente o quê? Tenho exatamente acá o caudal de ar, ok? Que corresponde a esse equipo. Esse equipo me dá um caudal de 2.895, ok? Ah, eu quero fazer a prova real. Quero ver se essa capacidade acá de catálogo converter para ser um processo ao revés, a ser um processo correr essa capacidade e a ser ser convertida a ΔT de 8. Porque acá eu faço um cálculo para ingressar acá na tabla. Eu quero chequear se essa capacidade convertida a 8 me cumpre com os 3.400. Eu puedo? Puedo. Que hago? Hago exatamente na fórmula ao revés. Cambio exatamente no último ponto, que é ΔT desejado por ΔT de catálogo. Então, aplico a forma para chequear. Que a forma é capacidade corrigida, ok? Que seria exatamente acá, ok? Essa capacidade acá, que está acá, ok? Multiplicado por ΔT desejado, dividido por ΔT de catálogo. Então, corro essa capacidade a hora para chequear se convertendo EDIA a 8, se me cumpre com os 3.400. Então, o que estou fazendo na hora foi o seguinte: eu corri na capacidade para buscar no catálogo. Lá que encontrei a hora, quero chequear EDIA convertendo a 8 para ver se cumpre com 8. Ok? Então, estou fazendo ao revés. Então, eu aplico a forma. Aplicando a forma, o que é essa? Essa capacidade de catálogo acá, 2.615, multiplicado por 8, dividido por 6, ok? Que é desejado e catálogo. Estou invertendo os dois acá, se vocês fijarem. E estou correndo a capacidade acá. Tem exatamente 3.487. Então, essa capacidade acá que está acá em catálogo, convertendo EDIA para ΔT de 8, me dá exatamente 3.487. O requerido é 3.400. Então, o que estou fazendo? Estou cumprindo com os 3.400. Ok? Eu he hecho a primeira etapa, que é converter a requerida a ΔT de 6 para buscar.
busquei. Agora, converto o que está em catálogo para útil para ver se cumpre. Então, você tem o doble seguridade. Uma eu utilizei para ingressar ao catálogo e outra eu utilizei para regressar aí e confirmar. Ok? Então, duas confirmações aí. Perfeito? Então, acá, o que eu vou fazer agora? Vou proceder com o intercâmbio para ver se... Porque mi delta T já cumpri com a capacidade. Agora, vou ver se o intercâmbio cumpre. Seguindo a cada passo, é uma câmara de enfriados também. Então, essas câmaras de enfriados, câmara de conservação de enfriados, de 40 a 80, ou seja, a regra é ela mesma, não cambia cá. Pero ahora tenho que fazer o quê? Porque mi caudal de área é mais pequeno, ok? Porque dentro de 8, evaporador mais pequeno, caudal mais pequeno. Pongo acá na forma 2.895, que foram que nos corrido allá, dividido por 54. Acendo a fórmula cá, me dá exatamente 54 intercâmbios. 54 intercâmbios está dentro do rango? Sim, está dentro do rango, porque o rango é de 40 a 80. Então, fíjate que esse 54 cumplo com o que necessito, ok? Então, esse evaporador aqui, selecionei que foi o FLA 28, com delta TD8, está perfeito, ok? Dúvidas acá, selecionar evaporador? Podemos avançar? Sí, por aquí tenemos un par de dudas, Alexander. Ok, vamos aclarar então, porque senão avançamos, depois queda com tema pendiente, ¿no? Si quieres hacer una pregunta. Dice, con respecto a lo que expuso en las alturas, puede comentar también si el tiro o alcance frontal del aire con el evaporador para determinar si se pueden instalar en las paredes o deben instalarse en el centro. Bueno, cada evaporador hay una recomendación de aplicación, ¿ok? Con la altura que tú vas a aplicar, hay un mínimo de la distancia entre la pared. Entonces, si tem la altura, hay un mínimo, sempre lo mínimo que recomendamos, esse mínimo de distância entre la pared y el evaporador, este mínimo es la altura del evaporador, ou la altura del serpentín. Então, se tem um serpentim que tem, um exemplo, 1 metro de alto, ok? 1 metro de alto, tem que deixar 1 metro de distância da parede ao evaporador, é mínimo. Eu posso aplicar esse evaporador ao centro da espada, serpentim com serpentim? Sim, se pode. Mas a aplicação é outra reglita e é outro treinamento que hacemos, esta aplicação de ubicação, ok? Aí seria a charla de buenas práticas. Okay? E aí podemos fazer em outra ocasião para que ensine a vocês a como sacar proveito da instalação desses evaporadores, ok? Acá estamos selecionando, depois vamos falar as boas práticas para como que se ubica, ok? Aí é outra charla, como essa que estamos fazendo hoje, e com muito gosto podemos arrendar aí para vocês, ok? A charla de boas práticas. Pero o importante sempre é, lo mínimo, respeitar lo mínimo, sempre a altura do serpentim, essa altura convertida na parede para a ubicação do evaporador, ok? Para que tenha volume de ar para coletar a este ar de la cama, ok? Sempre. A recomendação mínima é a altura do serpentim. Okay. Por aquí también nos consultan cuántos metros debe pasarse el tiro del ventilador con respecto a la medida del cuarto. O sea, los CFM de un ventilador es un valor con el que puede sustituir el tiro del ventilador de no tener el dato del tiro. Bueno, sempre todo fabricante tem que ter suprido esse tiro de ar. Se não tienes, ele está cometendo um equívoco ou não ha hecho a prova, ok? O compromisso de todo fabricante é ter suministrado o tiro de ar. Não dá para saber porque isso é prova, temos que provar, e essa prova sempre é uma prova onde tu ubicas o evaporador e tem um tiro. Então, é o compromisso do fabricante, e não é como contestar essa pergunta, quantos CFMs, porque não, tem que ser prova, não é como. Ou seja, esse tiro é exatamente, há uma regra, há em verdade, uma especificação que tu tem que sempre, esse tiro de ar é calculado ao mínimo caudal de ar que chega ao final. Então, tem que ter, por lo menos, ao final do tiro de ar, ok? 0,5 metros por segundo. Então, como que tu sensa o tiro? Donde tu chegar aí com 0,5 metros por segundo, aí seria o ponto que cumpre o máximo tiro, ok? Então, há uma regra de prova que nosso laboratório faz e todo evaporador tem que ser submetido a essa condição, ok? Então, te aconselho a trabalhar com nossos produtos, não com a competência que não tem essa informação, ok? A prova tem que ser hecha,
porque senão tu não está cumprindo não está cumprindo com o mínimo necessário para esse tiro de aire, e aí tu pode ter problemas de zonas calientes dentro de su ambiente, ¿ok? Ok, excelente. Y la última pregunta para esta parte, quizás a manera de conclusión, dice que si podría repetir la parte del significado de delta T y de las variables que debe fijarse para hacer el levantamiento técnico y por lo tanto la selección de la evaporadora. Ok. Bueno, vamos ahí, vamos solo regresar acá. Vamos ahí. Bueno, acá solo regresando a delta T, entonces, es importante que tú sepas que delta T es exactamente la definición, ¿no? Es la diferencia entre temperatura de evaporación, o sea, este gas siempre tiene que evaporar más bajo que la temperatura de ambiente. Então, a diferença entre a temperatura da câmara, ok? Ou seja, a temperatura de set point da câmara, vamos dizer que tu tem a temperatura de set point da câmara, e a delta T vai ser a evaporação de gás. Ou seja, essa diferença entre a temperatura de set point e a temperatura de evaporação, esse delta é a diferença, se chama delta T, ok? Todo equipo, ok? Tem, quando tu hace o cálculo para dar a capacidade, quando tu mete a capacidade na tabla de um equipo, essas condições são condições aí de a nível do mar e sobre um delta T especificado. Então, todo fabricante que tem seriedade vai te poner aí exatamente a capacidade basado a um delta T. Ok? E tu sabes que essa capacidade com delta T a nível do mar. Então, os fatores de correção, se tu vai aplicar a uma altitude mais grande, tem que fazer a correção dessa altitude. E se tu vai cambiar delta T, tu tem que cambiar a capacidade, como hicimos acá. Ok? Então, a definição de delta T exatamente é a temperatura de ambiente da câmara e a evaporação. Ok? Essa é a diferença que se chama delta T. Perfeito? Hasta aí? Bueno, essa é a definição. Os 5 pontos importantes quando tu vai selecionar, ok? Regressando acá. Os 5 pontos que tu tem que levar em consideração sempre é, ok? Vamos aí. Capacidade, ok? Capacidade, sempre. Qual a carga térmica que tu ha hecho, qual o requerimento. Então, essa é a capacidade. O requerimento, os BTUs, os kilocal, os kilowatts, ou seja, qual a carga térmica requerida. Esse é o primeiro ponto. Qual é a temperatura de evaporação? Ou seja, tu vou evaporar esse gás a quanto? Ou seja, vou evaporar a 5, menos 10, menos 15, menos 20. Então, temperatura de evaporação. Capacidade e evaporação, ok? 2 pontos. O outro ponto principal é delta T. Qual o delta, qual a diferença entre ambiental e exatamente a evaporação que tem, ok? Ambiental e evaporação, delta T. Então, delta T seria o terceiro ponto, ok? Perfeito? Quarto ponto é caudal de aire, ou seja, intercâmbios de aire. Está me cumprindo com os intercâmbios, como hicimos acá. Ou seja, está cumprindo com essa tabla? Eu escorro no evaporador, tenho que agora evaluar se ele cumpre com as revoluções de aire. Então, seria o quarto ponto. Cumpre com as revoluções de aire. E o quinto ponto é exatamente o quê? O tiro. Esse evaporador cumpre com o tiro de aire? Sim, se cumpre. Então, generei os 5 pontos. Ok? Capacidade. Perfeito? Capacidade. Evaporação. Ok? Delta T. Câmbios de aire. Ok? E tiro de aire. Perfeito? Se acuerda la mano, são 5 pontos fundamentais para selecionar o evaporador. Ok? Não sei se aclarei, creio que é sencillo por uma parte, pero apunte, porque como não é habitual fazer no dia a dia, é melhor que tu apuntes para que não se olvide, ok? E então, muita gente só fíjate a evaporação e a capacidade. Se olvida de outras coisas. E é fundamental que tu selecione corretamente. Excelente, Alexander. Esa era la última duda para esta parte. Perfeito. Vamos regressar acá, então, só o ponto que paramos. Bueno. Entonces,
Qualquer dúvida, qualquer inquietude que tenhas, essas tablas todas vão estar neste material de apoio que eu vou enviar depois da charla, ok? Vou enviar um correio aí e seguramente a Bel ou alguém de sua equipe vai enviar a vocês este material de apoio, que é uma libreta que tu tem todas essas tablitas que estamos falando, e há outras tablas que não estão acá, mas são tablas que vocês vão em outras charlas que vamos fazer, vão ser necessárias para outras charlas, ok? Então, o que essa libreta vai ter muita informação, pero parte estamos falando hoje e parte vamos a charlar em outras ocasiões, ok? Então, tenham com vocês aí o material de apoio, que é muito rico, tem muita informação para outras charlas também, ok? Bueno, vamos agora à unidade condensadora. A unidade condensadora é um pouco mais sencillo, ok? É importante que vocês compreendam que a unidade condensadora é, o que compõe a unidade condensadora é exatamente a compressão e a condensação. Então, a unidade condensadora eu tenho exatamente o compressor e o condensador, ou seja, já está calculado, ou seja, o fabricante, nós outros, em caso, já é calculado o compressor e a condensação. Então, já está calculado, ok? Tu não tem que calcular, não tem que escorrer o compressor e depois escorrer no condensador para rechaçar. Não. O fabricante já hecho esse cálculo e, igual forma, a nível do mar, sacou exatamente para vocês a capacidade. Claro que acá há um outro ingrediente, que é exatamente o quê? A temperatura ambiental. Ok? Muitos fabricantes põem a condensação. A condensação acá de 45, a condensação de 50, a condensação de 40, a condensação de 35. Lo que é necessário, o que tu tens na mão, não é a temperatura de condensação. O que tu tens na mão e que tu necessitas para selecionar, e seria o mais correto, é tu correr a temperatura ambiental. Ok? Qual a temperatura ambiental? É esta? Ok. Então, com a temperatura ambiental, vou buscar a capacidade que necessito. Ok? Mais que condensação, porque condensação é uma resultante. E muitos fabricantes, ok? Fabricantes, se olvidam de uma coisa muito, muito importante. Uma unidade condensadora tem um rango de aplicação. Ou seja, uma unidade condensadora tem um rango de aplicação. E esse rango de aplicação, eu tenho dentro desse rango condições que é exatamente uma curva, que é a resultante entre ambientes, ok? Temperatura ambiente e condensação. Então, pode ser que este ponto me dê uma condensação de 40, pode ser que em outro ponto me dê uma condensação de 35. Ou seja, a mesma unidade, em cada temperatura ambiental, ou cada temperatura de operação, me dá condições distintas entre ambiente e condensação. Então, eu sempre hablo, não é certo falar de condensação quando tu vai selecionar uma unidade condensadora. Unidade condensadora, ok? Quando vai selecionar um condensador é distinto, ok? Tu vai buscar sempre uma condição de condensação com um condensador. Quando tu vai selecionar uma unidade condensadora, o mais correto é que tu selecione por temperatura ambiental, ok? Então, o fabricante já fez esse cálculo. De acordo com essa temperatura ambiental, a essa condição de aplicação te dá a capacidade. É isso que tu necessitas, ok? Então, acá, compressor, ok? Compressão e condensação é o que compõe uma unidade condensadora. Perfeito? Como vocês admiraram, nós outros teremos acá um rango de unidade condensadora ou também de compressão grande, ok? Eu não vou me ferrar muito acá, mas só para que vocês mirem que nós outros teremos acá uma linha muito grande de equipos acá, ok? Pois bem, vamos acá agora a ser uma tarefa de selecionar uma unidade condensadora, perfeito? Então, eu tenho acá uma condição, ok? Uma condição acá que é 3.000 kcal, ok? Minha condição de aplicação, 3.000 kcal. Este equipo vai operar 18 horas por dia, ok? Como eu sei se vai operar 18, 19, 20, ok? Há um manual de engenharia de nós outros, ok? Que há algumas reglitas que exatamente que são regras estandarizadas, ok? De acordo com o manual de ASHRAE, nós outros hicimos algumas regras, ok? Então, é bom que vocês saibam.
Aplicações onde a evaporação está abaixo de menos 4 graus, ok? Abaixo de menos 4 graus, são condições consideradas de média barra temperatura, ok? Esses equipos que estão abaixo, ok? Abaixo de menos 4 graus, são condições que dependem de um descielo. Um descielo que pode ser um descielo elétrico, um descielo por gás caliente, ou seja, depende de um descielo para descongelar esse hielo que se formou no evaporador. Então, esses equipos que dependem de deshielo forçado, eles têm um tempo de operação de compressão mais pequeno. Por quê? Todo sistema, nenhum sistema, o compressor funciona 24 horas por dia, ok? Nenhum sistema. Todo sistema tem o paros por temperatura. Todo sistema tem o paros para deshielo, ok? Então, todo equipo chega a uma condição de operação, para por temperatura e depois regressa novamente. Então, há paros por temperatura, por cumprir com a temperatura que tem que cumprir. E há paros que são paros conectados exatamente para fazer o processo de deshielo, ok? Então, há um manual que foi feito um estudo, esse estudo resultou. Sistemas que estão trabalhando abaixo de menos 4 têm uma operação de 18 a 20 horas por dia, ok? Então, aponte em seu telefone ou em alguma coisa para tu acordar-se. Aplicações de menos 4 para baixo, o sistema trabalha de 18 a 20 horas por dia, ok? Sistemas arriba, ok? Arriba de menos 4, ok? São sistemas aí considerados de média a alta temperatura. Esse pode trabalhar de 20 a 22 horas, ok? Um exemplo, um sistema de ar condicionado trabalha de 20 a 22 horas por dia, o compressor, ok? As outras 2 horas ou as outras 4 horas são para por temperatura ou por deshielo natural, ok? Então, por isso que nós outros pusimos acá, porque em este exemplo que estamos fazendo, é uma aplicação com evaporação de menos 10. Menos 10 já está abaixo de menos 4. Então, já hemos considerado 18 horas. Podíamos considerar 20? Sim, podemos considerar 20. Mas neste caso acá, consideramos uma operação de 18 horas. Perfeito? Então, essa é esta forma de saber quanto tempo minha equipe trabalha ao dia. Ok? Perfeito? Bueno. Então, acá, eu estou selecionando minha unidade condensadora. Junto com essa seleção de unidade condensadora, já estou fazendo o quê? Já estou etiquetando qual o consumo energético desse equipo. Porque cada equipo tem um consumo energético. Cada tecnologia que eu vou selecionar, há uma quantidade de consumo. Porque um compressor, para funcionar, tem o que eu falo em uma rede elétrica, pagar uma energia elétrica para converter a uma energia térmica. Ou seja, eu necessito de energia elétrica para fazer refrigeração. Ou seja, não é como fazer refrigeração se eu não tiver energia elétrica. Mas eu tenho que fazer um pago de conversão. Pago energia elétrica para converter a energia térmica. De conversão aí, de barrar a temperatura. E aí, como que eu logro acessar ou fazer a medição de minha eficiência? É ver qual é a resultante de custo-benefício. Quanto que eu pongo de plata para quanto me resulta de eficiência, ok? Então, acá neste exemplo, já estou selecionando e já estou mirando, já estou fazendo uma conta de quanto que eu tenho que pagar de consumo elétrico por esse equipo, ok? Então, acá já estou fazendo 2 cálculos aí, estou selecionando e calculando também meu consumo, ok? Então, importante, 3.000 kcal, ok? Seria a carga térmica. 18 horas, que já aclarei para vocês de onde são essas 18 horas. A tarifa energética, acá, hemos posto 23 centavos de dólar kilowatts, ok? De acordo com sua cidade, tu vai poner acá na fórmula, de acordo com sua cidade, de acordo com seu país, tu vai poner quanto equivale acá, quanto vale kilowatts, ok? Por hora. A temperatura de evaporação, menos 10, ou seja, tenho que evaporar este gás a menos 10. A temperatura ambiental, é 35 graus, ok? Isso ia sendo uma temperatura promédia de 35 para calcular minha equipe, sempre é um promédio. Eu corro aí, a temperatura, não pode selecionar por la máxima e tampouco pela mínima, tem que ser um promédio, então eu corro lá em todo e seleciono o promédio.
Em este caso, acá, mi promédio foi 35 graus. E é fluido refrigerante 404A, ok? Então, com esses dados todos que eu tenho aqui, vou agora selecionar o unidade condensadora. Perfeito? Para meu sistema. A mesma coisa. Cá tenho as condições, que é exatamente 3.000 kcal, ok? Evaporação de menos 10. O tempo de operação de 18 por dia. A temperatura ambiental, que é 35, ok? O fluido refrigerante, que é 404A, e a tarifa energética, ou seja, solamente pulso acá minhas condições, que são as condições para selecionar minha equipe. Bueno, acá, então, que tenho que buscar? Tenho que buscar 35 acá. Mira que acá eu tenho, se tu fijar, exatamente a hoja de catálogo. Na hoja de catálogo tem o modelo, temperatura externa, ok? Temperatura de evaporação acá. Então, tenho que buscar acá 35, vou buscar 35, ok? Vou buscar acá menos 10. Então, menos 10, o que mais se acerca de 3.000. Então, acá eu venho, menos 10. O que mais se acerca de 3.000 é 3.180. Ok? Fíjate mi catálogo, junto acá, se tu mirar acá, tem o Q, que corresponde à capacidade, e o P, que se corresponde exatamente à potência absorvida, que seria o consumo. Ok? Este P acá seria o consumo da equipe, ok? Em kilowatts. Então, a esta condição acá de menos 10, ok? A essa condição de menos 10, com 35, este equipo me dá um rendimento de 3.180 kcal, com um consumo de 1,53 kW, ok? Sempre, meu catálogo tem capacidade e a barra de capacidade tenho aí o consumo, ok? Então, com essas condições, o que mais se acerca de 3.000, 3.180, me deu exatamente uma Flex 250 X6. Este equipo acá me cumpre com a capacidade, ok? E agora, eu sei que me cumpre com a capacidade, de acordo com a temperatura ambiental que eu aí promédio e de acordo com a evaporação que necessito. Já está selecionado o equipo? Sim, já está selecionado. Sencillo assim. Agora, o que eu vou fazer eu? Eu vou fazer exatamente agora a avaliação de consumo. Para ser a avaliação de consumo, o que tenho que fazer? Tenho que exatamente correr agora esta informação que está acá e fazer a matemática, ok? Que matemática que eu vou fazer? Então, eu pongo acá a Flex, agora a Flex 250, que foi a equipe que selecionei, a capacidade de EDIA e a potência, ou seja, qual é o consumo, ok? Com os demais dados que tenho, vou aplicar uma forma. Que forma que é esta? É exatamente esta forma que está acá. Potência em kilowatts, multiplicado por tempo em horas, dia, ok? Então, horas, dia seria 18 horas por dia. Número de dias de mês, ok? Ok? Então, acá quer ser um consumo mensual. Se quer ser anual, eu converto acá números de dias mensual por dias anual, ok? Por números de dias por aí, perfeito? Em esse caso, aqui nesse exemplo, quero ser um cálculo mensual. Então, multiplicado por números de dias mês, ok? Multiplicado por a tarifa energética. Sencillo assim. Então, me cálculo acá é potência por tempo, por número de dias, por tarifa energética. Todos esses dados acá eu tenho, ok? Tenho a potência acá em quilowatts, tenho o tempo por hora, tenho o número de dias, que é 30 dias, eu ponho por 30K por mês, um promédio, 30 dias, e a tarifa energética que tenho acá, que é 23 centavos de dólar. Aplicando essa forma, que é 1,53 por 18 horas, por 30 dias, por 23 centavos de dólar, eu tenho exatamente o consumo mensual da minha equipe. Então, minha equipe, para ser sua labor, trabalhando 18 horas por dia, vai resultar a um consumo mensual de 190 dólares. Então, mira que acá, además de hacer a seleção, eu também he hecho o quê? No consumo. Então, mira que acá é muito importante, porque há muitos fabricantes ou muitas tecnologias que a gente habla, essa é mais eficiente que a outra, e nadie para esse local. E quando tu comparas, às vezes, tu compara um fabricante A com um fabricante B, quando tu comparas,
o custo mensual, que seria o custo de operação desse equipo, chega a ser o doble, chega a ser o triple do custo operacional de outros fabricantes. Então, acá às vezes, está no speech técnico para tu venda, está no speech comercial para tu vendas. Acá, haciendo la cuenta de quanto é o consumo do equipo. E quase nadie lo hace. Quase nadie lo hace, porque não tem expertise para hacer. E é muito sencillo hacer. Ok? Acá me perguntaram, se vocês perguntaram aí, como que eu comparo o equipo de Heatcraft com o de ustedes? Acá pode ser uma boa salida. Tu hacer o cálculo deste consumo e comparar por acá também. Ok? Seria uma boa opção. Ah, eu quero comparar a tecnologia Scroll com tecnologia Hermético. Acá também uma boa opção para calcular. Ah, eu quero calcular equipos na companhia como Danfoss e equipo de ustedes. Acá também. Ah, eu quero comparar DT Kunze com ustedes. A mesma coisa. Ok? Então, às vezes, há muitos fabricantes. Quando tu comparas, o equipo de Erding é 40%, 50% mais econômico o custo operativo. E quando tu leva isso a seu cliente que está fazendo a compra, ele queda, mira, 50% mais, sim, 50%. Não sou eu que estou falando, são os cálculos que estão dizendo que é mais eficiente que a equipe da competência, ou que a tecnologia que estão utilizando. Ok? Então, seleção de equipos é sensível. Tu tem que cumprir com pontos e tu pode ser junto com essa seleção já o cálculo de consumo energético, ok? Perfeito acá? Alguma pergunta, alguma dúvida acá para que avançamos? Gracias, Alexander. Sí, de hecho hay dos consultas. Algo como una experiencia que dice, con un cliente tenemos el problema que a la condensadora se le ha dañado el compresor. Sin embargo, no se tiene disponible en stock ese compresor. ¿Recomendaría colocar el compresor que tiene la capacidad inmediata inferior o la inmediata superior? ¿Y por qué? Bueno, se tu não tem exatamente o compressor, tu em verdade teria que, no mais certo, para não ter tanto problema, claro que tu pode ter problema de falta de capacidade, seria poner no inferior, porque tu não conheces o cálculo que foi feito desse condensador. Então, aí é o primeiro ponto. Agora, se tu tem como chequear, porque os fabricantes, vou falar por nós outros, ok? Nós outros temos plataformas, não é que o mesmo equipo tem, por exemplo, não é que o equipo de 1 HP, 2 HP, 3 HP tem condensador distintos. Às vezes, esta plataforma vai de 1 HP a 2 HP, ou seja, de 1 HP e 2 HP é o mesmo condensador de las duas. Então, se tu puser um equipo de 2 HP, por exemplo, cambiar o compressor de 1 HP e poner um de 2, vai funcionar? Vai funcionar. Por quê? Porque essa plataforma é uma plataforma que há como rechazar esse calor de 2 HP, porque eu não vou ser condensador 1 a 1, ok? Então, esse é o primeiro ponto. Então, se és um fabricante que tu logras correr os dados e chequear se esse condensador é o mesmo de plataforma e tu não está na última equipe de plataforma, tu pode pôr um equipo mais grande, ok? Mas para isso, tu tem que evaluar. Se tem alguma dúvida, tu pode ingressar em contato com o fabricante ou quiçá correr o catálogo dele e chequear como que foi concebido, qual a plataforma que tienes. Pero mi conselho é que tu chequeie com o seu fabricante, se és um fabricante, tu chequeie com ele e haga essa pergunta a ele. Mira, esse equipo você pode aplicar o mais grande? Sim, você pode. Aí tu hace a aplicação, ok? Para que não tenha inconveniente, mais pequeno, pero tu pode ter inconveniente de não cumprir com os BTUs que necessitas. Então, é melhor que tu pergunte ao fabricante e haga tu cambio de compresor con más datos ahí, más datos técnicos. Ok, excelente. Dice, ¿qué consecuencias tendría la selección errónea de la condensadora en el caso que sea muy sobrada o muy grande para el cuarto frío? Bueno, se acuerda que cuando yo despego la charla, despego con diagrama. Quando eu despego com o diagrama, é exatamente tem um propósito. Esse propósito é para que tu chequeie que tudo é desbalanceado. Eu não pode ter um desbalanceio. Se tem um desbalanceio, o que vai passar? É um sistema. E esse sistema, há uma parte de barra e na parte de alta.
É a mesma coisa que eu abro como se fosse nosso sistema. Nosso corpo é um sistema. Eu tenho pressão de alta e pressão de baixa. Ok? Todos nós outros temos. Se nossa pressão de alta está mais grande que a pressão de baixa, o médico vai fazer o quê? Vai te dar uma medicina para equilibrar a tua pressão para que quede um nível de máxima e média sempre bom. De máxima de baixa e alta sempre bom. Por quê? Porque esse é um equilíbrio. Tenho que buscar esse equilíbrio. Então, se tu põe um equipo mais grande do que necessita, tu está desbalanceando. Tu vai provocar um dano, seja em uma parte, seja em uma temperatura ambiental distinta, vai causar, porque não está balanceado. Então, sempre, todo o sistema balanceado. Não pode pôr mais grande, tampouco mais pequeno. É como o nosso corpo. Não pode ter uma pressão que não esteja dentro de um rango de máxima e mínima controlada. Senão eu vou morrer, ou quizá vou a infartar, ou quizá vou ter um problema de um AVC, ou seja, vai resultar em coisas malas. Ok? Então, esse sistema é a mesma coisa. O diagrama mira que é um circuito, é um sistema. O sistema está conectado. Evaporação, compressão, condensação e expansão. Tudo está sobre equilíbrio, sobre balanceio. Ok? Então, não é correto, não é recomendado e não está bem feito se tu tem um sistema como esse. Ok? Tu vai causar algum problema em alguma parte do sistema. Ok? Minha recomendação é que não haga isso. Revalue, quizá, hacer cambios que tem que fazer. Ok. Por el momento, solo esas dos preguntas tenemos para... Perfeito. Vamos avançando e qualquer coisa, seguimos acá. Então, importante que cálculo de seleção de equipo, seleção de unidades condensadoras, tu tenha claro exatamente isso. É a compressão e a condensação. É mais sensível porque de aí tu vai buscar as capacidades. Junto com as capacidades, sempre evaluar a temperatura ambiental, ok? Sempre. Vou aplicar um ambiente X, sempre ambiental, buscar aí. Sempre levar em consideração a altitude, porque toda a informação que está em catálogo está no nível do mar. Se vai aplicar uma altitude mais grande, a tabla, que é a tabla de fator de correção que é apresentado para vocês. Perfeito? E junto com isso, estou aplicando essa fórmula que está cá, que é potência em quilowatts, multiplicado por tempo em horas, dia, né? Porque é exatamente tempo por horas dia, que foi o que abri acá para vocês. Número de dias, mês e a tarifa energética. Estou batendo exatamente o consumo mensual dessa equipe. Ok? Então, junto com a seleção, já pode agregar aí também o consumo energético, junto com essa seleção, que seria o consumo mensual. Ah, eu quero anual, câmbia cá para anual. Ah, eu quero trimestral, câmbia cá os números para trimestral. Ok? Então, pode agrandar ou diminuir para dar um impacto. Às vezes, a gente quer ser anual para dar um impacto mais grande ao cliente. Ok? Haga anual acá. Põe 365 dias, 366 dias ao ano, e põe acá e hace um número um pouco mais grande para que o cliente tenha um impacto, porque às vezes $190 o cliente não vai ter parar aí atenção. Agora, se tu põe um número mais grande, pode ser que o cliente mirar esse equipo acá, então você tem um custo de $3.000, e esse equipo acá tem um custo de $6.000, sim. Melhor, então, se comprar esse acá, que o custo vai ser muito mais operativo, muito mais baixo. Então, às vezes, a matemática ajuda muito para um convencimento técnico e, quiçá, para abrir os olhos do cliente para que chequeie aí outros pontos que não estão chequeando, ok? Bueno, vamos ao elemento de expansão. Elemento de expansão, como nós outros hemos charlado ao despegue da charla aí, esse elemento de expansão faz exatamente esse trabalho acá, que é receber acá líquido a uma pressão alta e diminuir e descargar aquela mescla a uma pressão baixa, ok? Esse é o papel do elemento de expansão. Hoje, por as tecnologias que existem, hoje temos várias opções, várias oportunidades, ok? Quem é mais velho, trabalha mais tempo com refrigeração, sabia que nós outros não teríamos tecnologias como hoje. Se falava muito de tecnologias eletrônicas, elétricas, mas não teríamos acesso e quiçá, era algo muito distante de nós outros, mas hoje, com tudo que está avançando na refrigeração, isso está muito mais acessível. E isso é um grande avanço da refrigeração, porque, como eu abri, esse elemento de expansão é responsável por controlar esse sistema garantiza todo o consumo energético. O naval de expansão é responsável por consumo energético. O naval de expansão é responsável por número de descielos,
é responsável por supercalentamento, que me dá aí uma condição de dano ou não dano do compressor, é conectado com a eficiência. Então, a válvula tem um poder muito grande, e se acorda que eu abri que, para mim, em minha opinião, ela é a parte mais importante antes que o compressor. Ou seja, está primeiro, em grado de importância, muito mais importante que o compressor ao sistema. Então, eu sempre recomendo a vocês a escolher uma boa elemento de expansão, ok? Então, é importante que vocês sepam. Acá nós outros, eu he hecho um comparativo, só para que vocês possam mirar o que estou falando, que isso estou falando de tempo de resposta, ou seja, quanto mais rápido, quanto mais leviano se corresponde à resposta de uma válvula. Uma válvula de expansão termostática como essa, eu tenho exatamente, se eu converter em posições, eu tenho mais ou menos 15 posições. Ou seja, eu tenho 15 posições pré-estabelecidas e essa válvula vai ter saltos grandes, porque os passos são distantes entre eles, e há uma parte importante, que se tarda muito para ter a resposta. Por quê? Porque se acorda que essa válvula é uma válvula 100% mecânica, ou seja, tenho que sensar a temperatura desse bulbo, que há um gás acá, que vai pressionar este resorte que está acá, e vai ser a abertura e o cierre, ou seja, 100% mecânico. Sensa, tarda para sensar, tarda para expandir o gás, tarda para movimentar o resorte, para abrir a abertura ou o cierre. Então, há muitos pontos, há muita tardança acá em resposta, e además dessa resposta ser muito despacio, tenho também as posições que são graduais. Então, tem o desperdício e muitas das vezes tarda 15 minutos, 10 minutos, 20 minutos para começar a mover a válvula. Sendo que eu estou perdendo aí plata, estou necessitando de mais refrigerante ou sacar refrigerante, pode ser que esteja pondo meu sistema a risco porque não cerrou, e por não cerrar, pode ser que regresse daí mescla compressor e daí. Então, às vezes, por a tecnologia que estou utilizando. Sem embargo, na elétrica, como vocês podem mirar, a elétrica, comparando, acá eu tomei uma de 450 posições, há outras que têm aí 1000 posições já, ou seja, há válvulas muito mais finas hoje. Acá só para que vocês tenham ideia da comparativa, ou seja, de 15 posições às 450 posições. Então, además de ter muito mais pontos de calibração, de efetividade, acá é sem essa temperatura, manda um pulso elétrico e a válvula já cerra ou abre. Então, además de mais pontos de posições, tem um tempo de resposta caso que é real, caso que é um tempo imediato. Então, a válvula de expansão elétrica resulta em uma tecnologia de avanço muito melhor, ok? Então, se tu comparas acá, mira os saltos que tienes, ou seja, a tardança e os saltos que tienes, sendo que acá, se tu comparas com a elétrica, además de ter um tempo de resposta muito mais rápido, é muito mais fino, ou seja, muito mais linear a busca da capacidade real. E isso acá resulta, a gente às vezes não pensa, pelo na válvula de expansão elétrica, resulta em menor quantidade de deshielo. Por quê? Porque como está trabalhando mais cerca do ponto ideal, você não tem tanta flotação, as flotações não são gigantes, resulta em menos quantidade de hielo ao evaporador. Então, há bondades que a gente às vezes não habla e que a válvula elétrica resulta aí, ok? Então, acá vocês têm que sempre buscar escolher o melhor elemento de expansão, ok? Para o seu sistema.